Inimigos do Povo e Inimigos da Arte. Quadro que retrata 3 divindades africanas e que foi removido do Planalto durante o governo Bolsonaro, voltará a decorar o Salão Nobre do Palácio do Presidente. Esse quadro aqui, vamos ver. Eu não sei se o pessoal conhece. Esse quadro se chama Orixás de Djanira da Mota. Ele ficava exposto lá no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Aqui tem uma foto dele quando ele ainda se encontrava em exposição por lá. E a gente tem aqui... E nós somos um país sincrético religiosamente. A gente vê na Bahia. Na Bahia, o catolicismo e o candomblé convivem de mãos dadas. E justamente essa foi uma polêmica do governo passado. Eu trabalhava na Folha de São Paulo e acompanhei bastante este episódio. Este quadro que está aí é Orixás. É um dos quadros de maior valor do patrimônio público da Presidência da República. Ele é da artista plástica Djanira Mota. É um quadro, inclusive, que sempre ficava exposto aí, nessa posição, durante o governo de Dilma Rousseff e Michel Temer, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Quando Jair Bolsonaro assumiu o poder, este quadro foi retirado e colocado numa estrutura do Palácio do Planalto, retirado, aposentado, que a gente chama, que é a reserva técnica, ou seja, não estava mais em exposição. Na época, ele foi retirado e alguns assessores presidenciais diziam para agradar a então primeira-dama, que era evangélica, Michele Bolsonaro. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, na época, negou. Disse que a retirada é para que este quadro fosse exposto em outras exposições, que não tinha motivação religiosa. Pois bem, ontem, durante a cerimônia de posse de Margareth Menezes, a nova ministra da Cultura, Janja Rosângela Silva, a atual primeira-dama, que já assumiu, disse que esse quadro voltará. Ele estará exposto aqui em Brasília em janeiro e voltará para essa posição. Não é a primeira vez que essa obra, que é uma obra lindíssima e com grande valor brasileiro, da cultura brasileira, foi retirada do Palácio Planalto. Ernesto Geisel, ex-ditador brasileiro, que era luterano, chegou a tirar essa obra também, colocar na reserva técnica. E Ruth Cardoso, ex-primeira-dama, esposa de Fernando Henrique Cardoso, levou essa obra de arte de volta para o Palácio do Planalto. Então, Orixás, de Djanira da Mota, deve voltar ao seu lugar, ao lugar que ela pertence, que é no Palácio do Planalto, no Salão Nobre, onde são feitos os eventos oficiais da Presidência da República. E o respeito ao culto diz o seguinte: você senta ali se você quiser, faça a sua foto se você quiser, passe direto, porque eu, que sou cristã também, a gente pode simplesmente conviver com, por exemplo, crucifixos em várias partes das instituições brasileiras, sabendo que o Estado é laico, mas a gente respeita a religiosidade e a crença de cada um. Assim também deve ser com quem professa religiões de matriz africana. Muito obrigada, Uri. Pois é, né, Anderson? Para você ver, né? Ali ela, até a comentarista falou, né? A gente que é cristão convive e tal. É fácil quem é cristão, principalmente se for católico, conviver com crucifixos e outros aparatos, outros símbolos da religiosidade cristã em órgãos públicos. E nós tivemos uma decisão um tempo atrás dizendo que isso não seria inconstitucional, porque isso não seria uma manifestação da religiosidade do Estado, mas sim das pessoas que ocupam ou que estão nesses departamentos públicos. Então, não é proibido. O que a gente não costuma ver são muitos símbolos de natureza de divindades, por exemplo, de matriz africana, né? A gente viu aí que ele foi retirado a pedido, provavelmente, da Michele Bolsonaro. Só que isso não é tudo não, Anderson. Deixa eu só mostrar para você mais uma coisinha aqui. Olha só. Aqui nós temos uma outra matéria, que ela foi da CNN, aqui nós temos uma da revista Fórum, falando sobre a mesma coisa, mas ela traz mais um detalhe interessante. Quadro Orixás, retirado a mando de Michele Bolsonaro e danificado com caneta, voltará ao Planalto. Obra que retrata divindades de religiões de matriz africana foi retirado do Salão Nobre do Palácio a mando da ex-primeira-dama, que também mandou tirar obras católicas do Palácio da Alvorada. Aqui nós temos uma citação, né, de uma frase da Margareth Menezes, que foi empossada no recém-criado Ministério da Cultura. Havia um furo de caneta na tela.
mas vai voltar ao lugar que pertence, o Palácio do Planalto. Vai estar em exposição agora em janeiro, mas vai voltar. Aliás, faremos todo o trabalho de recomposição do acervo, vamos tratar isso com muito carinho. O que você tá achando dessa história aí, Anderson? Na verdade, é a continuidade do racismo institucionalizado desse país. Para gente, que eu vou falar aqui de um lugar muito desconfortável, não é confortável falar de racismo, de intolerância religiosa. Nós tivemos lá no Jornal Empoderado até uma premiação pelo Intercab, que é uma entidade religiosa, pelo nosso combate a essa violência, porque tem violências, uma coisa que a gente tenta compreender, por mais que a gente saiba que é racismo, que tem um preconceito, porque existe a necessidade dessa violência em todas as instâncias. Por exemplo, antes de falar desse caso específico, uma vez teve um evento na Câmara Municipal aqui em São Paulo, e daí fui numa reunião do Movimento Negro, e sem querer eu errei a sala. Ao entrar na sala, o pessoal estava fazendo uma oração, um culto dentro de uma sala, dentro da Câmara Municipal. Eu achei aquilo estranho, né? Porque não é um local para um culto religioso, mas em nenhum momento eu ofendi, falei que aquilo não poderia acontecer naquele espaço, ou chamei um guarda para acabar com aquilo, simplesmente pedi desculpa, fechei a porta e fui para minha reunião. Porque você entra na Câmara Municipal, você entra em órgãos, você tem crucifixo, como foi dito. Para além da religião, e para quem é ateu, por exemplo, né? A gente sempre pensa pelo lado de quem tem espiritualidade. E para quem é ateu, né? Então, isso tudo são grandes violências que partem de um grupo específico. Porque eu, sinceramente, eu não lembro de uma mãe de santo invadindo o culto religioso evangélico e tratando disso, dessa violência. Mas tudo isso, tá, e todo mundo que está nos vendo, não é novidade. E muito, eu vou dizer, a gente tem que lembrar que você falou do Geisel, né? A matéria comparou. Olha só, o Geisel fez a mesma coisa que o governo Bolsonaro. Precisou 2 governos que são democráticos, um com a dona Ruth Cardoso e outro que vem agora com Janja e todas as pessoas envolvidas nesse governo, para voltarem com a obra. Então, é muito triste saber que pessoas ligadas ao militarismo têm esse conservadorismo extremo a ponto de não aceitar o diferente, né? Isso é muito ruim, é um atraso muito grande. Mas, dentro do governo Bolsonaro, essa maldade feita, porque isso se chama maldade, uma crueldade, isso não é novidade, porque vamos lembrar aqui que o Lula teve encontro numa cerimônia com líderes de matriz africana, e a senhora Michele Bolsonaro falou, isso pode, né? Agora falar de Deus não pode. Ela fez a publicação para falar, para falar dessas coisas aí, pode. Mas em que momento? Primeiro que ela errou na pontuação no texto, quem for lá ver, ela errou tudo nas pontuações do texto, que é uma característica deles também. Mas a questão maior é, quando foi que eu vi o Meteoro, por exemplo, a Fórum, o 247, o DCM, o Lula falar que não se pode cultuar, fazer os cultos evangélicos. Quando foi que a área da esquerda disse? Tanto é que nós temos lideranças evangélicas maravilhosas. Pastor Henrique Vieira, foi deputada Mônica no Rio de Janeiro, tem a Simoni dos Anjos, né? Tem tantas pessoas maravilhosas que o pai do Padilha, Anivaldo Padilha, que é uma referência quando se diz no universo de ser evangélicos de esquerda, que é a verdadeira humanização, né? Você professar a sua fé e, ao mesmo tempo, ser humano, né? Humanizado. E a gente está percebendo, para a história, a gente vai poder falar daqui 56 anos, tá? Só que é o seguinte, temos que estudar esse ódio crescente dentro dessa extrema-direita, junto com o poder militar, e esses evangélicos novos que chegam para fazer,
Vamos lembrar outra coisa. O Bolsonaro levou a arminha para a igreja, porque vamos fazer arminha. Eu lembro de uma foto horrível que circulou nas redes, que era dentro de uma igreja com os fiéis fazendo arminha, né? Como que alguém em sã consciência faz uma arma dentro de um local religioso, falando de Deus? É muito louco isso. Então, o quadro, por incrível que pareça, é uma parte violenta, mas é menor do que eles já fazem normalmente. Uma parcela desses evangélicos. Porque o que tem de casa de santo que é destruída fisicamente, só por existir ali, é gigante. Você pega, conversando com pessoas como o Babalorixá Ivani dos Santos, e professor também, a luta dele para essa preservação. E nada mais justo, quando a gente amarra toda essa situação, quero parabenizar o Lula, né, porque o Lula sancionou uma lei de matrizes africanas para todo dia 21. Então vai ser comemorado o Dia Nacional de Tradições de Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Isso é importantíssimo, é a contramão do governo Bolsonaro. E esse dia 21, tá, senhor, foi escolhido porque foi dia do massacre lá na África do Sul, que é o dia que a ONU escolheu como Dia Internacional do Combate, né, às vítimas da cidade da África do Sul, e ficou o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Então, Lula faz um golaço, mais um, né, que é na contramão, além de valorizar, restaurar tudo aquilo que foi destruído no patrimônio, né, do Planalto, ele ainda vem e sanciona rapidamente uma lei que valoriza as religiões de matrizes africanas. Você não precisa gostar, você tem que respeitar. E é essa mais uma forma humanitária que o Lula mostra o porquê que ele é o Lula, né? Porque que e não é à toa que a gente viu o ex-presidente fugir do país da forma que fugiu, para nem estar aqui para a gente, tipo, oficialmente falar os problemas que ele causou. Um deles é o não respeito, mais uma vez, às religiões matrizes africanas. Pois é triste, foi um episódio, assim, e foi constante, né, durante todo esse tempo, e não só ele, mas o simbolismo do governo dele fez com que, como você falou, incentivasse as pessoas. É óbvio que a gente já tinha esse sentimento, esse ódio enraizado, né, enraizado, talvez, né, você falou do racismo institucional, nós temos a questão do racismo estrutural, mas quando ele se tornou presidente da República e com seus atos e com suas palavras e com suas falas e o que a Michelle andou fazendo, eles acabaram incentivando, né? Então eles trouxeram uma sensação de liberdade para que essas pessoas pudessem agir indiscriminadamente e expondo seu racismo, sua intolerância religiosa sem pudor. Então, assim, a gente precisa realmente combater isso e essas pessoas precisam voltar para os esgotos, né? Se não, ir para a cadeia também, né? Porque em muitas situações nós estamos falando de crimes, né? Ô, Tasso, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a questão punitivista aí a gente vai ter que tratar juridicamente, mas tem uma questão, principalmente para além da cadeia, ó, que aí é uma questão jurídica que a gente tem que ver, para não, mas é a questão educativa da coisa. Temos que combater isso de uma forma que seja naturalizado, que a gente possa falar primeiro com a Lei 10.639 de cultura africana, as questões de negritude dentro das escolas, para a gente formar novas pessoas que tenham capacidade de entender, compreender e respeitar as coisas que estão ao seu redor. Quando falo de kit gay, aquelas bobeiras que eles inventaram, o que a gente está falando aqui é, primeiro, a gente tem que expor isso de uma outra forma. Se você fala de divindade grega, o pessoal, eu até sempre falo, gente, vocês ficam falando na Marvels de Thor, vocês falam de deuses da Marvels, o Super-Homem como uma figura mítica também, tem a sua... E você vê muita mitologia quando você vê nórdico, daí você joga o God of War,
Agora, quando se fala das questões africanas, você vê que existe realmente uma rejeição conservadora que não se explica para além do racismo. Porque se você acha legal falar de deuses nórdicos, de falar de deuses da Grécia, tá tudo bem, tá tudo legal. Aí quando você fala de Exu, você fala de Ogum, você causa um pânico, então a gente tem que rever que sociedade a gente vive. É muito simples isso. Então a lei Perfeito, perfeito. 2.839, ela vem para isso. Olha, eu vou te dar um exemplo. A gente tem escolas bilíngues que ensinam português e inglês, tem escolas alemãs, tem escola japonesa. Qual o problema? A gente não está nem pedindo uma escola inteira, a gente está pedindo conteúdo que possa ser falado da questões para as pessoas conhecerem. Por exemplo, tem um livro que ele saiu, ele não está mais em circulação, mas é um livro que deveria estar na casa de todo mundo, chama Gênios da Humanidade, do professor Carlos Machado e da Alexandra Lojas, que fala das grandes invenções a partir da comunidade negra, desde a irrigação até semáforo, carrinho de bebê. Então, isso que a gente está falando é a Lei 10.639, é para o menino negro, para a menina negra chegar na escola. O pior dia para a gente, sabe qual que é, Tássia? É o 13 de maio, o 20 de novembro, quando é criança, porque fica parecendo aquela cena do Chris, sabe? Todo mundo odeia o Chris, a senhora Morello, que ele manda você levantar e falar assim, gente, hoje a gente vai falar do amiguinho negro que está aqui na escola, sobre zumbi. É uma coisa constrangedora, ruim, porque nem se fala do zumbi da forma que deveria falar. É um zumbi fujão, uma coisa meio torta. Então, o que a gente quer é que se fale sobre as causas da negritude com propriedade e sem fantasiar e sem ser uma coisa alegórica, que seja só a realidade, que seja feito de uma forma totalmente naturalizada, que daqui 20, 30 anos a gente não vai precisar voltar aqui no Meteoro e discutir que um ex-presidente da República não teve a sensibilidade, educação e humanidade de deixar um simples quadro que representa o seu país ali. Poderia ser um quadro de qualquer outra religião, deveria ser respeitado. Mas também falar de respeito. Bolsonaro, eles não se alinham na mesma frase. Exatamente, exatamente. E achei muito interessante a questão que você trouxe do punitivismo, né? O punitivismo, ele é visto como uma exceção já, né? Você punir criminalmente alguém, ele já é uma exceção dentro do direito. E nós temos que realmente discutir essa questão de você não precisa punir só com cadeia, né? Tem várias outras alternativas, e inclusive nós tínhamos que pensar muito no papel de ressociabilização ou de educação das penas dentro desse contexto, né? Então, assim, excelente sua fala. Um dia a gente pode combinar, trazer aqui um artigo, uma notícia só sobre isso para a gente discutir, né, Anderson?